Que baita clássico no Engenhão, que vitória do Botafogo, não dá para dizer que derrota do Fluminense, porque o Tricolor também jogou legal, mas o Botafogo foi mais incisivo, foi mais feliz. E Joel, dá para ser um pouquinho mais ousado, dá para ser um pouquinho mais feliz, como o céu do Engenhão, felicíssima a torcida alvinegra. E a do Fluminense, claro que dói a derrota, mas foi um baita jogo. Vamos ver como taticamente começaram as equipes no grande clássico do Engenhão. Vamos começar aqui pelo time campeão, pelo menos o time campeão brasileiro do ano passado, e convenhamos, pelo menos o jogaço de ontem, nesse domingo no Engenhão, não mudou muito. Tem um goleiro mais confiável, aliás, muito bom goleiro, que é o Diego Cavalieri, que não teve o que fazer nos gols, e ainda defendeu o pênalti com inteligência e sagacidade, pelo menos no primeiro pênalti batido para o Louco Abreu. Dá para discutir muitos pênaltis, se as bolas entraram ou não no Engenhão. O que não dá para discutir foi um jogo de velocidade, qualidade, muita emoção a partir dos gols. Nas laterais, o Fluminense bem com Mariano e Carlinhos, talvez não tão bem como na forma passada. A zaga ainda é discutível, nem tanto pelo Guma, mas sobretudo no lado esquerdo com o Leandro Eusébio. Por isso é fundamental que Edinho, boa contratação, ajude um pouquinho mais atrás, como o próprio Valência, desde que permaneça em campo e não seja tolamente expulso, como foi a 41 minutos do grande clássico. Na armação, o Souza continua muito bem aberto à direita, mas tem uma questão de posicionamento e de gosto do craque Conca do Fluminense. O Conca, por natureza, joga mais aqui para a direita do que pela esquerda, mais centralizado um pouquinho. Então, muitas vezes o Fluminense ficou torto no Engenhão, que o Souza jogava mais aqui pela banda direita, até para impedir o avanço do Marcos Azevedo, e o Conca acabava afunilando, acabava embolando, e o espaço pela esquerda não era preenchido nem pelo Carlinhos e nem pelo Rafael Moura, que foi muito bem nos dois gols. Dá para discutir também se a segunda bola do gol entrou, e com o Fred, que esteve abaixo do que normalmente mostra, principalmente nos clássicos contra o Fogão. Eu não sou dos maiores fãs de um ataque com dois homens de área, como o Fred, que é um baita jogador, e como o Rafael Moura, que vive meses brilhantes, talvez os melhores da carreira. Mas eventualmente sem o Emerson, sem o Rodriguinho, ainda sem o Deco, e por um mau tempo o Muricy vai ficar sem o Deco, dá para o Fluminense jogar assim. E dá também mais vezes para o time do João Santana jogar tão bem como jogou no Engenhão. Com os três zagueiros de praxe, João Felipe, Antônio Carlos e Marcos Rosário, um volante que foi muito bem, sobretudo no apoio aqui pela direita, que foi o Bruno Thiago, Marcelo Matos nem tanto e também foi tolamente expulso aos 46 da primeira etapa, dois alas que foram muito bem, Alessandro por característica fechando mais em diagonal, Márcio Azevedo também por característica abrindo mais o jogo, uma opção interessante, à frente Herrera sempre batalhando, Louco Abreu, o ídolo da torcida, e Renato Cajá a cada dia melhor. Uma atuação sensacional do camisa 10 do Botafogo, não só na articulação nos passes, mas principalmente nas finalizações. Há muito não vinha um jogador tão seminal, tão importante em qualquer chute de fora, como foi o Renato Cajá. Se aquela bola entrou ou não, eu também não sei, entre tantas polêmicas do grande clássico. Mas pelo menos ficou do vovô uma coisa muito boa. As equipes estão com velocidade, estão com gana de vitória, e o Botafogo mostrou que pode e deve jogar mais. Como o Fluminense, por tudo aquilo que tem, por tudo aquilo que conquistou em 2010 e pelo que se reforçou em 2011, pode e também deve jogar mais do que jogou no grande clássico do Rio de Janeiro. Doeu. Primeiro porque dói até perder em jogo de barra-manteiga para a seleção da Argentina. E doeu porque esse Brasil é melhor que a Argentina, para não dizer muito melhor 11 contra 11. E essa é uma das Argentinas mais fracas que eu já vi em sub-20, sub-17, sub-0. Mas convenhamos, para um time do Brasil que perdeu em 4 minutos os dois zagueiros, um por lesão, infelizmente uma lesão na fíbula, uma fratura na fíbula do capitão Bruno Vini, e outra expulsão tola do Juan num pênalti ainda mais desnecessário cometido pelo argentino, o Brasil se virou muito bem, quase que o jogo inteiro com 10, amassou a Argentina, criou grandes chances, poderia ter feito um gol magnífico de cabeça do Neymar, não fosse uma grande defesa do goleiro Andrada da Argentina, esse sim, honrando a antiga escola de goleiros argentinos e honrando o grande Andrada, craque goleiro do Vasco nos anos 70 e também do Vitória Baiano, mas o Brasil, convenhamos, acabou se perdendo, fez um belo gol do William José na segunda etapa, mas uma infelicidade e uma jogada fantástica de um gol de YouTube do Iturbe, a Argentina venceu bonito por 2-1. Bonito pelas circunstâncias, porque é sempre maravilhoso para qualquer lado vencer o adversário. Mas convenhamos, dava para o Brasil ter feito mais. O Brasil que tem jogado, basicamente assim com o Gabriel, tem melhorado um pouco, mas não é aquela segurança. Bruno, Vini e Juan que começaram, se dá para dizer que começaram o jogo em equipa, dois laterais bem, principalmente o Danilo pela direita, à frente da zaga Casemiro, marcando e sempre saindo para o jogo, às vezes até exageradamente. Fernando, o volante pela esquerda, uma atuação mais discreta, e três meias, Oscar, Lucas e Neymar. Isso era o Brasil inicial, com esses três, Oscar, Lucas e Neymar, para armar para o atacante novo São Paulino
Paulino, o Lucas José. A questão é que logo com 8 minutos, a gente já disse, o Juan foi totalmente expulso, um pouquinho antes o Vini fraturou a fíbula e o Brasil teve que mudar, com 10 jogadores. A zaga foi composta pelo Simon pela direita e o Romário pela esquerda, os volantes jogaram mais ou menos na mesma e o Casimiro avançou um pouquinho mais, e aí da frente o Ney Franco para mim fez o correto. Abriu o Neymar por um dos lados, Lucas pelo outro, variando, mas normalmente o Neymar mais à direita, o Lucas mais à esquerda e o Ilan José mais centralizado. É o jeito que dava para jogar assim, uma linha de 4 zagueiros, com os 2 laterais saindo à la brasileira, 2 volantes, 2 meias mais abertos, recuperando a bola a equipe argentina, eles voltavam um pouquinho, e à frente o atacante, o Ilan José. Entendo que taticamente o Brasil fez o possível com o Ney Franco, talvez pudesse ter mexido alguma coisa mais à frente, ter dado opções para outros jogadores, mas eu acho que tecnicamente, principalmente na raça, o Brasil jogou bem. O Neymar apanhou demais, caía mais do que os jogadores do Packers ou dos Steelers na final do Super Bowl nos Estados Unidos. Caía porque às vezes se atirava, mas muitas vezes foi batido, foi apunhalado, foi chutado, foi espancado e pouco se fez pela arbitragem. O Brasil não tem feito nada a arbitragem para salvaguardar o grande talento da competição que é Neymar. Ainda acho que dá para o Brasil, dá para ser campeão, vai dar para ir para o Mundial da Colômbia no meio do ano e vai dar para ir para a Olimpíada de Londres, em 2012, quando aí vai ser um outro time, um time sub-23, mas certamente esse time que será dirigido pelo Mano Menezes vai ter de ter Neymar entre os titulares absolutos do Brasil sub-23, para não dizer de qualquer Brasil que se faça hoje com o Mano Menezes ou com o Ney Franco. Clássico tem isso, ele acaba igualando os desiguais, não dá para dizer que há zebras, mas que às vezes o favoritismo dá errado. Foi o que aconteceu com o Palmeiras no Pacaembu. O Verdão, que ainda é líder do Paulistão, longe de ter um time brilhante, não é isso, mas que vem fazendo uma campanha muito boa, vinha de 5 vitórias e agora perdeu de novo para o Corinthians. E já são 5 derbys paulistas que o Palmeiras não consegue vencer. E olha que chegou perto da vitória no Pacaembu, teve pelo menos 11 chances de gol. O Corinthians teve 2 e na segunda e na última fez um belo gol com o Alessandro. Vamos ver como taticamente o Corinthians, corintianamente, conseguiu vencer o grande rival Palmeiras no Pacaembu. O timão que veio com a formação atual, com o Júlio César com pelo menos 5 grandes defesas, o grande responsável pela bela vitória corintiana, Chicão que continua mal pela zaga direita, Leandro Castel que continua muito mal pela esquerda, Alessandro dos poucos poupados pela barbaridade de alguns torcedores, entre aspas, nos últimos dias, honrou a camisa corintiana e a raça e fez um golaço em jogada com Moraes, e à frente, na lateral esquerda, Fábio Santos muito mal na primeira etapa, Marcelo Oliveira um pouquinho melhor no segundo tempo. Na proteção da área, sempre muito importante a presença do Ralf, Jusilei num péssimo momento tecnicamente não armava e perdeu uma grande chance a 4 da primeira etapa e também não marcava, e a solução tática e técnica do Tite para a armação foi abrir o Danilo pela direita, Ramírez por dentro e Jorge Henrique pelo menos correndo à esquerda. O Ramírez, o Catito Ramírez e Danilo jogaram mal o jogo todo, Edno desambientado e esquecido na frente também não foi mal, não foi bem, William entrou no segundo tempo a 18 minutos e também não foi legal, e o Palmeiras quase sempre foi melhor. A partir dos 10 da primeira etapa e até levar o gol, quando o jogo parecia fadado a um 0-0, numa infelicidade desse lado esquerdo por natureza infeliz, com o fraquíssimo Thiago Heleno pela esquerda e com o não menos fraco Rivaldo pelo setor da lateral esquerda. Na frente, atrás, Marcos garantiu com uma defesa sensacional do Jusilei o primeiro 0, não conseguiu fazer um milagre depois. Maurício Ramos perdeu um dos gols mais impressionantes da história do derby desde 1917 e Cicinho errou muitos passes, como todo o Palmeiras, como todas as equipes num clássico fraco tecnicamente. Marcos Araújo correu como sempre, Marcos Assunção nem na bola parada resolveu, e à frente o Palmeiras mostrou como tem jogado, com 2 meias, Tinga aberto pela direita, Luan se esforçando, tentando ser um meia pela esquerda, e à frente Dinei como referência de área, e Kleber saindo e apanhando muito. Também bateu, é verdade, mas muito mais apanhou do que bateu e perdeu pelo menos 2 grandes chances, muitas delas também por mérito do Júlio César. É uma vitória reconfortadora para o Corinthians, mas está muito longe do ideal a equipe do Tite em todos os aspectos e também no físico. E o Palmeiras, se ainda manter a liderança um ponto à frente do Santos, precisa corrigir muitas coisas, mas essas coisas têm de ser corrigidas pela administração atual, já que a anterior, principalmente no final, errou demais, porque é um elenco ainda fragilizado e o time do Filipão, por enquanto, tem conseguido resultados muito melhores que a encomenda e que as limitações do elenco palmeirense.